Aos amigos da Segurança do Trabalho, aos amigos da ABS, Agência Brasil de Segurança, prazer muito grande estar com todos vocês aqui. Meu nome é José Roberto Sevieri, eu sou um voluntário lá na ABS, Agência Brasil de Segurança, junto com o Miguel Cristiano, que também é um voluntário, que é o nosso presidente, que já está aqui com a gente, e nós dois e todos os outros voluntários estamos nessa entidade já há bastante tempo, que tem o seu objetivo de gerar e divulgar conhecimentos na área de saúde e segurança do trabalho. Essa é uma atividade que a ABS sempre teve desde o seu início e vem trazendo, e todas as oportunidades que ela tem, ela vem levando isso para todo lado onde ela puder. Não é isso, doutor Miguel? Bom dia para o senhor, meu presidente. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Estamos aqui hoje para fazer mais essa live dentro do ABS Registra, que estamos trazendo pessoas e profissionais da área para contar um pouquinho a história da segurança, como é que funciona todo esse trabalho, principalmente inicial, né, de todos esses, dentro desse contexto da segurança. E hoje temos aqui a presença da nossa amiga, né, de muito tempo, sócia fundadora também da ABS, ela também iniciou o trabalho aqui junto conosco, comendadora Silvia Volpe. Bom dia, Silvia, obrigado pela sua presença. E eu gostaria de fazer já uma perguntinha logo de início para você. Qual que é a importância da ergonomia na prevenção e acidentes do trabalho dentro das empresas, escritórios? Conta para nós aí como é que funciona o início da ergonomia no Brasil. Bom dia a todos os nossos internautas. Eu agradeço muito poder estar aqui contando um pouquinho da minha história, da história da ergonomia no Brasil, já que eu não tenho mais 30 anos, né? Então já faz tempo que eu estou nessa área. Eu tenho mais de 35 anos de ergonomia. Eu cheguei na área quando você falava de ergonomia, o pessoal falava: o que é isso? Isso não existe. Mas a gente percebe quando a coisa realmente é boa, funciona e veio para ficar, né? A partir do momento que a ergonomia fala do adaptar o meio ambiente ao homem e não o contrário, aliás, ao contrário, né? A gente adapta o meio ambiente para o homem poder desenvolver suas atividades. E quando a gente fala em atividade, o pessoal só pensa em empresa, mas tem a vida dele fora da empresa. Às vezes você tem situações dentro da própria casa da pessoa que vão trazer problemas na empresa. Então, por isso ter uma visão ampla da ergonomia como ser humano e não como um trabalhador, um colaborador de uma empresa. A ergonomia, a gente fala que nasceu com o homem das cavernas, criou ferramentas para ele poder fazer as coisas com maior facilidade, maior eficiência. Então, nasceu com ele. Então, ela tem que, a partir do momento que a tecnologia avança, também você tem que avançar a parte ergonômica para acompanhar tudo isso. O que mais você quer saber? E qual a diferença, vamos supor, entre a ergonomia num ambiente de escritório e a ergonomia no ambiente de trabalho, trabalhador? Existe alguma diferença ou é a mesma aplicação? Para cada tipo de atividade, você tem uma ergonomia. Precisa, de uma vez por todas, tirar esse estigma de que ergonomia é a ciência da mesa e cadeira. Mesa e cadeira é um detalhe. Para cada tipo de atividade, você vai ter um componente que vai ser mais forte. Quando a gente está no escritório, além do componente físico que existe, você tem um forte componente cognitivo e emocional. Uma coisa é você estar no escritório com todo o teu posto de trabalho adequado para você, porque não é igual para todo mundo, a iluminação correta para você, a temperatura, a velocidade do ar, tudo tem que estar em consonância. A pessoa acha que ergonomia é só antropometria.
ajustar as distâncias, ou antropomorfia, adaptar os formatos. Não é só isso. Todo o entorno, isso se fala muito fora da ergonomia do Brasil, e é uma coisa que precisa novamente ser enraizada aqui, é que o entorno faz diferença no trabalho. Uma coisa é você trabalhar num ambiente totalmente propício dentro do escritório. A outra, como eu já peguei em algumas empresas, é você ver que está todo mundo com ambiente propício e todo mundo com lesão. De onde sai essa lesão? Às vezes sai do comando. Você tem um administrador, um gerente, ou o que quer que seja, que grita com o funcionário, que pressiona por produtividade de uma maneira errada, e as pessoas acabam adoecendo. E você vai ver o posto de trabalho está perfeito. Como é que se explica isso? Então, quando você tem todos esses componentes, e também o social, a pessoa, para chegar na empresa onde ela vai trabalhar, seja em que função for, ela fica primeiro 1h30 chacoalhando dentro do ônibus apertado. Faz diferença como ele vai chegar na empresa para trabalhar. Do que ele foi de bicicleta, fazendo até exercício físico, vendo a paisagem de uma maneira mais light, já mudou totalmente o que vai acontecer lá dentro. Então, você tem vários fatores que eu acho que às vezes não são englobados dentro do estudo ergonômico, que é necessário. Quando eu chego numa empresa e peço para saber qual foi a medição que fizeram de iluminação, o pessoal me olha assim estranho. Não, totalmente necessário. Se a iluminação está ruim, vai haver um outro componente ergonômico que vai estar sendo influenciado e que vai trazer problema. Já pensou você trabalhar num laboratório com temperatura de 21 graus? Parece que é gostoso, mas não é. A nossa temperatura para trabalhar, para ser gostoso, tem que estar entre 23 e 25 graus, foi o que eu constatei até hoje. Então, local onde você tem um ar-condicionado extremamente gelado, os cariocas gostam muito de ar-condicionado extremamente frio, vai amanhã trazer problemas. Quem já foi para o Rio percebe, você está no avião, é gelado. Você desce do avião, você pega uma onda de calor imensa. Depois você entra no táxi, parece que você está na geladeira. Você desce do táxi, chega no hotel, até chegar dentro do hotel, aquele bafo quente. Entra no hotel, tudo gelado de novo. Esses choques térmicos trazem problema de saúde, a parte muscular ela sofre com isso. Então, são situações de trabalho que a gente tem que estar atento a tudo. Se eu estou trabalhando num local onde está muito escuro e eu tenho necessidades visuais, eu vou inclinar para ver, eu vou forçar a minha parte ocular. Tudo influi. Precisamos entender que o homem ele é físico, psíquico, social, e todo esse total dele como ser humano, junto com o entorno, que a gente sabe, nesse entorno está incluído o posto de trabalho onde ele atua, tem que trabalhar em consonância. E as distâncias entre o estar errado e o estar certo são mínimas. Mas, Silvia, eu tenho uma curiosidade muito grande. Você disse que já está há mais de 30 anos trabalhando nesse mundo ergonômico, esse mundo fabuloso. Ainda hoje, os ergonomistas ainda não são profissão. Ainda hoje, nós não temos uma escola de formação de ergonomista. Como é que você aprendeu isso há 30 e tantos anos atrás? Com quem e de que forma? Se hoje nós não temos nada, imagina como era isso há 30 anos atrás. Vamos lá, eu estou na ergonomia há mais de 35 anos, né? Eu comecei a trabalhar com 28 anos, mais ou menos. Eu dava aula de movimentações de carga nas escolas de técnico de segurança, eu comecei dando aula. Eu sou economista de formação, e a gente, apesar de a gente falar economista, todo mundo acha que a gente vive de cálculo. Isso é uma das faces do economista. Eu sempre gostei muito da parte industrial, estudo dos tempos e movimentos, que depois eu vou ver que aquilo é uma barbaridade ergonomicamente. Toda essa parte de movimentação de carga, eu comecei dando aula nessa área.
E foi aí que eu descobri a ergonomia. E eu descobri que a ergonomia tinha muito a ver comigo. O pouco que eu vi que já existia de ergonomia, para mim me pareceu tão natural, porque você lidar com o homem como um ser humano como um todo, que aí eu comecei a estudar. Os primeiros ergonomistas foram autodidatas, a gente tem que falar, e é verdade. O primeiro curso de ergonomia que eu fiz foi 5 anos depois que eu comecei a escrever na revista Cipa. Olha que barbaridade! Foi o primeiro que eu encontrei, que foi de uma faculdade de Barcelona, onde o pessoal já era bem adiantado nisto. Eu fui para esse curso aqui no Brasil, que uma profissional da faculdade de Barcelona, ergonomista, Concha Menendez, veio para o Brasil dar um curso de ergonomia. E eu fui para esse curso. Quando eu cheguei nesse curso, eu conversando com ela, as perguntas que eu fazia, eu fui convidada para ir para a Universidade de Barcelona estudar ergonomia com eles. Na época, eu disse para a Concha que eu estava muito lisonjeada, mas que o Brasil precisava de mim. E eu preferi ficar aqui. Com pouco, vamos dizer que eu sabia que para eles achavam que era muito, porque eu tinha uma visão diferenciada, que meu lado autodidata acabou criando, que é o que eu chamo hoje de ergonomia by Silvia Volpe, que é a ergonomia que eu fiz tupiniquim, que é para a América Latina, dentro das nossas necessidades. E o que eu digo para quem quer ser ergonomista? Seja nerd como eu sou, porque você vai ter que estudar de tudo, e muito a fundo. Porque o ergonomista, ele é um profissional multidisciplinar. Você tem que saber desde fisiologia até economia, até alimentação. Eu estudei nutrição para poder trabalhar, para poder entender como os músculos funcionavam dentro da nutrição de cada um. Eu já mudei a alimentação de empresa, porque ela estava inadequada para a função que era feita. Você tem que estudar toda a parte hídrica, como funciona o nosso corpo sob extremo frio e extremo calor. Gente, é uma enciclopédia que você tem de estudo imensa para você chegar na ergonomia como ela deve ser feita. Senão a gente vai ter o que eu lamento, que eu sei que existe, todo mundo sabe, ergonomista de mesa e cadeira. O ergonomista de mesa e cadeira, se ele se limita a isso, ele não é ergonomista. Você tem que ter uma visão muito mais ampla. Durante a nossa conversa, eu posso contar histórias de coisas que eu encontrei, que se não fosse esse meu lado nerd, autodidata, de estudar para burro, eu não teria conseguido resolver. Mas a ergonomia, quer dizer, o início da ergonomia começou mesmo nas mesas e cadeiras, naqueles balcões de banco que eram muito ruins, aquelas plataformas de banco e aquelas caixas de supermercado, que elas ficavam ali passando peso, passando tudo em condições horríveis. Então, começou aí, né, Silvia, nas bancadas de banco e nos supermercados. Olha, quando chegou nisso, de trabalhar os hipermercados e os caixas de banco, eu já estava há mais de 15 anos na ergonomia e eu já tinha feito coisas totalmente diferentes. Eu já tinha trabalhado com barcos de carga, eu já tinha trabalhado com empresas, indústria de alimento. Cada local que você trabalhava era um novo desafio. A primeira empresa que eu trabalhei foi uma indústria de tecidos. Que eu cheguei lá e falei, o que é isso? Como é que eu vou mexer com isso? Porque eu te falo, cada empresa era um novo desafio, porque era uma coisa, às vezes, que eu nunca tinha visto. Eu comecei do zero, como todo mundo. Então, cada situação era nova. Cheguei na indústria de tecidos, que foi a primeira, e comecei a... É aquilo que eu falo, tem que ser nerd. Comecei a estudar, comecei a ver. Percebi, a primeira coisa que eu percebi é que tinha um posto de trabalho que estava com iluminação excessiva. Olha que coisa doida. Aí fui pedir o PPRA deles, constatei que a iluminação era excessiva e isso causa problema visual, fadiga, perda, pode criar perda visual, desgaste até físico para o cara.
Fui lá buscar o PPRA, vi que a medição era estupidamente alta, conversei com o engenheiro da empresa, falei, vamos fazer uma nova medição, porque se os 6.000 looks que apareciam no PPRA eram verdadeiros, aquilo era um absurdo. Aí fomos, fizemos uma nova medição e estava correto. Era um posto de trabalho com uma iluminação absurda, era como o cara trabalhar com um holofote o dia inteiro na cara dele. Tivemos que adequar. E nisso eu fui vendo até muito de lesão por esforço repetitivo, muito laboratório pela empresa, porque tinha muitas meninas que tinham lesões. E eu comecei a verificar o que acontecia ali dentro. Por que elas tinham aquelas lesões? Então, tudo é um laboratório. Muito que a gente tem hoje de ciência, de coisas que a gente descobriu, de coisas que a gente verificou, foi criado nesses trabalhos inusitados que nós fomos fazendo e estudando dentro disso. E os profissionais trocando as informações para a gente poder criar uma NR melhor, ainda não é a melhor que a gente poderia ter, mas ela já está muito melhorada em função do que a gente tinha, e adequando até a NR para as nossas realidades brasileiras, porque as normas têm que atender a população do país onde elas foram feitas. A nossa NR era totalmente baseada na AFNOR, que era a NR francesa, que era um livro, a NR francesa. Mas ela não atendia totalmente às necessidades brasileiras. Aí a gente foi mexendo com isso. Os 20 anos que eu fiquei na revista CIPA, eu escrevi sobre ergonomia tupiniquim. Teve gente quebrando pau comigo em congresso, dizendo que o que eu falava era uma barbaridade, que isso, daquilo, como eu quebrei pau com outros. E, graças a Deus, até hoje, do que eu falei, não saiu nenhuma besteira. Poderia ter saído, ninguém é perfeito, mas não saiu besteira e as coisas foram se comprovando. Você vê que hoje a gente tem um controle para as lesões por esforço repetitivo, que hoje a gente chama de DORT, que é os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, a gente tem um controle muito mais efetivo. Antes a gente teve uma epidemia de gente doente. Eu tive uma lesão por esforço repetitivo, que eu consegui me livrar dela porque eu me tornei ergonomista. Olha que absurdo. Eu senti na pele o que é isso. E é muita dor. E só o fato de a ergonomia hoje poder tirar a dor física do ser humano, para mim, já cumpri minha missão, já resolvi meu problema. Agora, as empresas. Trabalhar e viver dor não é fácil. Mas as empresas dessa época, eles sabiam que era ergonomia? Quem te chamava, quem te contratava? Eram os profissionais de segurança ou o pessoal de RH? Sempre quem contratava, e até hoje isso persiste, quem te contrata é algum profissional do SESAMIT, ou engenheiro ou médico, na maioria das vezes o médico. Porque o médico começa a encontrar problemas e ele não tem, vamos dizer, a alçada para chegar lá, ele não tem o conhecimento técnico para chegar lá. Houve uma época que, ainda bem que isso foi amainado, que todo fisioterapeuta e todo médico achava que era ergonomista por tabela, mas não é. Não é. Eu andei dando aula de fisiologia muscular, não sei o que tinha médico, fisioterapeuta na coisa, os caras, pô, nós nunca viu por esse prisma. E eu sou economista. Ou seja, você tem que conhecer a coisa dentro do que você vai usar. É diferente. Uma aula de anatomia feita por mim é diferente de uma aula de anatomia dentro da faculdade de medicina, porque você tem um enfoque já próprio para ser utilizado na ergonomia. É diferente. Então, acontecia muito de médicos falarem, olha, eu estou com gente chegando no ambulatório, médicos do trabalho, com lesão. Teve um que eu achei genial. Ele me ligou e falou, olha, Silvia, você tem que passar aqui para ver o que está acontecendo, porque todo mundo está entrando no meu consultório com o dedo assim. Eu falei, estão falando para você que é legal? Ele, não, eles estão com o dedo duro de trabalhar. E eu não consigo descobrir o que está acontecendo. O pessoal está com lesão no dedão e eu não consigo descobrir o que é. Falei, vamos lá, vamos analisar isso num escritório. Chego lá, descobri que trocaram o mouse, o normal de ratinho, vou mostrar que esse aqui, vamos dizer, é o menos prejudicial que existe até hoje, foi o primeiro que foi lançado,
Então, aquela coisa de que porque é moderno e tem um design futurista é melhor, conversa mole, né? Não é bem assim. Trocaram todos os mouse por um que era um caracol, e a pessoa apoiava a mão, e toda a parte do mouse era feita assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o movimento com o dedão. Tinha uma bolinha no meio do mouse. E os caras trabalhavam o dia inteiro fazendo isso aqui. Aí cheguei para o médico, fui lá analisar, voltei para ele e falei, descobri o que está dando lesão. É um mouse moderno, futurista que vocês compraram, porque acharam que porque era novo era bom. Nem tudo que é moderno, nem tudo que é novo é bom. Nossos capacetes estão com o mesmo formato até hoje, não é isso, Miguel? Você que fabrica. É o mesmo design. Por quê? Porque é o melhor até o momento. Não adianta ficar inventando coisa que não vai ser útil, que não vai ter segurança, que não vai funcionar. E uma coisa, Silvia, fala. Uma coisa que eu tenho visto, já que você tocou na área de capacetes, de EPIs, é que tem muitas empresas hoje que estão lançando equipamentos e pegando uma caroninha na ergonomia, dizendo que, olha, isso aqui é ergonomicamente correto. O que você acha dessa situação? Qual é o teste que essa empresa que desenvolveu fez para poder dizer e afirmar uma condição dessa? Olha, há uns anos atrás, há muitos anos, logo que eu comecei em ergonomia, era comum as empresas pedirem para a gente fazer o parecer técnico, né? Eu falo até hoje que o termo laudo eu acho furado, que laudo é baseado em parâmetros. Na ergonomia você não tem, você tem alguns parâmetros de saída, mas não tem de chegada, vamos dizer assim. Então, eu acho que sempre é um parecer. É o que me parece dentro do meu conhecimento. O que me parece Silvia Volpe pode ser diferente para outro ergonomista. Por isso que eu gosto muito do termo parecer e não laudo. Muito bem. Há muitos anos atrás, eu comecei a trabalhar com essas análises de equipamento. A maioria até tinha empresa, a 3M, uma empresa de fora, mandava produtos para eu fazer teste e tudo. O que acontecia? Você até podia mostrar que o produto tinha falhas e precisava de ajustes, mas dificilmente a empresa fazia, né? E nessa brincadeira, a gente viu que cadeiras, por exemplo, o pessoal comprava por marca e não por eficiência. E eu comecei a mostrar para muita empresa que cadeiras mais baratas de marca não conhecida, às vezes funcionavam melhor que cadeiras de marca com um monte de marketing e que traziam problemas. Muito comum você cheguei numa empresa de saúde que o pessoal estava tudo com dor aqui e dor na lombar. Cheguei lá, olhei a carga de trabalho, como é que eles trabalhavam, tudo estava normal. Aí constatei que era a cadeira era um triângulo. A parte de cima do encosto cutucava as costas do cara, a parte de baixo a lombar, o cara sentia dor. Aí me chega o engenheiro da empresa e fala assim, agora, o que eu faço? Eu falei, olha, varinha mágica para mudar a cadeira não tem. Você vai ter que trocar as cadeiras. Aí o cara, eu falei, por isso que eu falo que é muito importante envolver o ergonomista na concepção das coisas. Tipo, vou trocar a cadeira da minha empresa? Chama o cara capacitado para ver qual é o tipo de cadeira que cabe ali. Isso falando das coisas simples, fora as máquinas, né? Que deveria, o pessoal manda fazer a máquina, ouvir de um cara de uma empresa de meias famoso, que eu falei que eu nunca mais ia comprar meia dele, porque ele falou para mim que as máquinas dele vinham do Japão e as funcionárias dele eram nordestinas, que elas tinham que se adaptar às máquinas japonesas dele, porque era de primeiro mundo. Eu queria pular. Fosse hoje, acho que eu pulava no pescoço do cara, porque eu já estou numa idade que eu não estou muito preocupada com muitas consequências. Mas, na época, a minha indignação foi absurda, porque não tem nada a ver. Máquina feita para japonês é diferente de máquina feita para brasileiro. E ele teve a pachorra de me pedir para fazer um documento dizendo que as funcionárias dele não teriam lesões porque as máquinas eram estrangeiras. Eu falei para ele que por dinheiro nenhum do mundo eu faria aquilo. E que se alguém fizesse, era um pilantra muito grande. Isso eu consegui falar para ele. A empresa ainda existe. Agora, quantas lesões essas máquinas não causaram? Quanta gente não sofreu?
Quantas mulheres vão ouvir o que eu ouvi um encarregado falar numa empresa, que eu peguei ele no canto, mas ele tomou um sabão, que acho que nunca mais ele ouviu a bronca que ele levou. Quando eu ouvi, a Maria era uma excelente funcionária, hoje ela é um problema. Por que ela é um problema? Ela é uma vítima de a empresa não cuidar dela como deveria. E não um problema. E essa conta... O ser humano é visto como algo de segunda linha. E essa conta não fecha direitinho para o empresário, porque, como você disse que ele, logo no início, ele não contrata um ergonomista, um profissional, para fazer esse levantamento, ele faz a coisa da forma como ele quer que seja feita, faz errado, aí ele vai chamar o profissional manda trocar tudo, e, de repente, esse período que o pessoal ficou trabalhando ainda pode ter ocasionado afastamentos. O cara toma um prejuízo sem saber que ele está tomando, né? Toma. A gente tem o seguinte, a gente fala da ergonomia de concepção, que é quando você faz do jeito que deveria ser, que é muito mais barata, e a de correção, que é quando você tem que arrumar, como eu posso dizer, a porcaria que foi feita. Vamos ser bem... Não adianta a gente ficar com firulas e perfumaria. A porcaria que foi feita. O corrigir a porcaria que foi feita custa infinitamente mais quando dá para corrigir. No caso dessa empresa que eu falei que as cadeiras tinham um encosto totalmente moderno, mas que não servia para nada. Quanto custou trocar todas aquelas cadeiras? Quanto custou o absenteísmo? E o sofrimento de quem sentia dor ali? Fica como? Não está certo isso. Você concorda? É uma questão de bom senso. Ah, mas eu vou contratar o ergonomista, ele vai querer as coisas mais caras, vírgula. Cansei de indicar as cadeiras mais baratas de mercado, porque aquelas resolviam o problema. E não a mais cara que tinha marca e marketing. Isso é conversa. Eu fiz mudanças em multinacionais que trabalhavam com alta produção. No ABC, por exemplo, vocês sabem que tem indústrias imensas. Eu não posso ficar falando o nome, vocês sabem que a gente tem contrato de sigilo. Trabalhei numa imensa ali. Eu fiz todas as modificações com custo zero. Zero. Cheguei numa outra empresa no interior de São Paulo, que tem um médico lá que eu falo que ele é um dos meus preferidos, que ele é uma graça de pessoa, preocupadíssimo. Chegou lá, tinha uma parte da empresa que mexia com tecelagem para fabricar um tecido que eles precisavam na produção. Cheguei lá, os engenheiros da empresa tinham gastado, vamos dizer assim, R$100 mil, era um absurdo que eles gastaram, para tentar resolver o problema, e fizeram um negócio que eu que teria da ergonomia, via, eu falei, meu Deus do céu, esses caras estão malucos. Gastaram uma fortuna para fazer um negócio tentando resolver. Eu cheguei lá, catei o marceneiro da empresa na hora do almoço, pedi para o departamento de compra, eu preciso de 2 itens. Para quem eu peço a ordem para comprar? O que você precisa? Eu falei, eu preciso de 3 metros de velcro e preciso de 4 rodízios duplo giro. O cara de compras olhou para mim, mas que autorização? Isso aqui eu compro direto. Eu com o cara, professor Pardal, que eu cheguei para ele, cara, precisa fazer isso, assim, tamanho tal, não sei o quê. Eu com o marceneiro da empresa, trabalhando de bom grado na hora do almoço, fizemos uma caixa de transporte que a própria funcionária sentava na caixa e resolvemos um problema que tinham gastado R$100 mil e não resolveram. Aí eu falei, agora também nós vamos fazer um negócio bonito. Fizemos inauguração, chamamos o diretor de empresa, chamamos todo mundo para inaugurar o nosso banquinho feito com custo praticamente zero. Até medalha ganhou o cara da marcenaria. E muitas mudanças eu fiz nessa base. Catando o professor Pardal, que toda empresa tem, juntando a disposição humana, que muitos deles trabalhavam no horário do almoço, para resolver o problema, para a empresa não poder chiar. E depois esse cara ficava específico para fazer isso, porque a empresa ficava tão feliz de ver o resultado que resolvia. Se vocês vissem a mudança que a gente fez de custo zero nessa multinacional que eu falo para vocês,
que ela é mundialmente conhecida, duvido que os caras não levaram isso para outros países. Nós resolvemos o problema com uma serra elétrica e um martelo. Mudamos todos os postos de trabalho com uma serra elétrica e um martelo. E nem era minha função fazer isso, porque eu estava lá para fazer o parecer, para fazer o levantamento. Como eu vi que a coisa já era imensa, eu falei para os caras, olha, eu vou sair daqui com essa parte, pelo menos, a gente já vai resolver. E resolvi. Não era escopo do meu trabalho, eu não estava ganhando para aquilo. Mas peraí, gente, e o nosso lado humano de não deixar os outros sofrerem? Fica onde? Verdade, mas Silvia... E resolvi o problema de um monte de gente. É o que importa. Para mim, é o que importa. É gente não sofrendo. A casa com piscina, que todo mundo fala que eu tenho, eu queria saber onde é, porque eu desconheço. Mas a pergunta é a seguinte: o Miguel falou claramente dessa questão do pessoal que fabrica EPIs e eles fazem essa divulgação que são ergonomicamente corretos e tudo chute, a gente sabe muito bem disso. Mas é uma pergunta que eu queria te falar. Baseado no que o Miguel disse, essas grandes máquinas, essas máquinas maiores, por exemplo, os tratores, ou as empilhadeiras, ou esses equipamentos que as pessoas têm que trabalhar no equipamento, tem que andar com o equipamento, com o trator, com uma máquina de perfuratriz. Esses equipamentos, eles, do que você conhece, que eu sei que a maioria é fabricado fora, uma parte é no Brasil e também existem as adaptações. Esses equipamentos, eles são estudados ergonomicamente antes da concepção de fabricar ou não? A maioria não. Até hoje a gente tem equipamentos que são falhos em ergonomia. Algumas coisas melhoraram, outras continuam com problema. Principalmente na adaptação dele quando não é o mesmo usuário. Os caras mexem com um padrão que, às vezes, o padrão do europeu é diferente do padrão do brasileiro. Aí chega na hora do vamos ver, a coisa não funciona bem e não é sempre que você pode alterar. Às vezes você tem que fazer umas gambiarras que eu acho horrível para tentar salvar isso. Mas você vê muito que ainda, infelizmente, mesmo no planeta, ainda peca um pouco por ergonomia. O que o Miguel falou de produtos que o cara fala ergonomicamente testar, conversa, tem muitos que usam isso como marketing, eu acho que isso é criminoso. Eu cheguei a pegar empresas que fabricavam ferramenta, que o cara disse que o alicate dele era ergonômico, eu vi aquilo ali, eu falei, mas isso não é ergonômico nem aqui, nem na China. Aí eu dou uma de migué, né? Né, Miguel? Dou uma de migué. Vou lá, ligo para a empresa, não falo quem eu sou, eu falo, por que seu alicate é ergonômico? Ah, porque ele tem uma espuminha no cabo. Eu falei, mas isso não faz ele ficar ergonômico. Falei, se o senhor não tirar essa propaganda enganosa, eu vou denunciar o senhor no Ministério Público. Não dá meia hora, não tem mais a propaganda enganosa. Só que eu não posso viver de ser fiscal de propaganda enganosa. Porque às vezes o cara fala do produto dele, eu só vou saber se é ergonômico ou não se eu testar o produto. E às vezes o cara não me manda para teste. Às vezes eu vejo um negócio, o cara está falando que é ergonômico, é o seguinte, fulano, eu trabalho com isso tal, você pode me mandar uma amostra para eu ver se realmente é ergonômico? O cara não manda. Aí se eu vou passar minha vida no Ministério Público denunciando os caras que fazem propaganda enganosa. Aí entra o bom senso de se ver. Numa mineradora, por exemplo, eu trabalhei para uma empresa de mineração imensa, que era inglesa, hoje é canadense, em todas as áreas, desde barco de carga até escritórios, dentro da mineradora, tudo, subterrânea, trabalhei em todas as áreas da empresa. Muito bem. Quando eu cheguei numa das filiais desde Corumbá, o diretor lá que mexia com a parte de segurança, eu já conhecia ele dos barcos, né? Quer dizer, às vezes o cara é transferido, você já conhece o cara. Olha, nós estamos comprando esses óculos aqui, porque se você for para a área de Corumbá, principalmente o pessoal que navega, que é pelo Rio Paraguai, né? A incidência de luz é imensa. Quando chega na água, ela aumenta, porque bate na água e reflete. Os caras têm que usar óculos de segurança com filtro polarizador. Senão é dor de cabeça o dia inteiro, começa a dar problema. Então, você tem que usar esse tipo de coisa. Chegou um cara e falou, olha, encontramos um óculos polarizador maravilhoso num preço ótimo. Óculos polarizador, hoje custa R$ 3,50, gente. Eu, em vez de usar óculos de sol de ótica, uso óculos polarizador de segurança.
são excelentes, a R$3,50, naquela época não era tão barato. O cara chegou e falou, me deixa eu ver isso aí. A hora que eu peguei o óculos, eu falei, isso aqui é plástico colorido. Na hora me veio. Isso não tem filtro polarizador, coisa nenhuma. Aí eu falei para ele, não sei não, mas acho que você está sendo enganado. Aí liguei para a empresa, falei, liguei para a empresa, falei, cadê o laudo de vocês, onde vocês têm o teste do IPT dizendo que esse filtro que vocês puseram aqui é polarizador. Ah, não, a gente fala que é polarizador, mas é o plástico que é cinza. Você sabe qual é o problema do plástico ser cinza e não ter o tal filtro polarizador? É a mesma coisa que usar óculos de sol de banquinha. O seu olho pensa que tem menos luz, ele abre a pupila. E aí, se você tiver uma incidência maior de luz, você pode queimar a retina, porque a pupila está dilatada, a luz entra. Vai dar problema. Lá nos barcos, por exemplo, se eles vão usar esse óculos polarizador mesmo, a luz que já tinha, que era estupidamente alta, mas o que refletia na água, se não usa óculos polarizador de verdade, a pupila do cara direita começa a queimar a retina do cara, gente. Olha a irresponsabilidade de uma empresa quando diz que o produto dela, fora a empresa que a gente vê, o Miguel deve estar careca, de saber, não, você está bem cabeludo ainda, mas, pô, o cara pega a CA de um produto e joga no outro. Isso é criminoso. O Zé Roberto lembra da briga que eu tive com a Ditala para prevenção de lesão, lembra, Zé Roberto? Foi uma briga homérica, eu quebrava pau em congresso. Fui quebrar pau com o fabricante, falando se os caras resolverem te processar, você está no limbo, você vai fechar a empresa, porque isso não previne. E eu lá quebrei o pau de tudo que é lá da Fundação, dando CA para Tala. Aí os caras, se tem CA, é EPI, se é EPI, previne. Não tem nada a ver. Aí foi uma briga homérica. E se eu tivesse sido morta por todo mundo que me jurou de morte, acho que eu já devo ter 7 vidas de gato, não é possível, porque muitos me juraram de morte quando eu falava que o produto do cara era criminoso. Até que um dia me liga, até foi o Zé Roberto que me deu a notícia. Você não sabe o que aconteceu, o quê? Caiu todas as CAs de Tala. Aí eu lá pulando igual uma louca e dançando no meio da sala, porque finalmente tinha parado essa coisa de iludir a pessoa que ela estava segura. Se o cara usava a tala e ficava digitando, ele piorava o problema em vez de melhorar. Talas são para ser usadas em repouso, nunca em movimento. Mas, Silvia... Eu ouvi muito, viu? Muito por causa disso. Silvia, deixa eu falar uma coisa, então. Realmente, o mundo da segurança aqui é fantástico, né? A gente ouve esses relatos aí, são coisas assim que a gente começa a viajar em muitas visitas que nós já fizemos em empresas, vimos as situações. Você falando isso, eu comecei a viajar aqui em alguma das situações. Mas voltando um pouquinho aí para a atualidade, hoje as pessoas, os jovens que estão querendo ingressar na área de ergonomia, que têm interesse e querem seguir adiante, a gente sabendo que não é uma profissão, como o Sevieri falou, qual o caminho que ela deveria seguir e o que ela deveria ter como parâmetro para poder fazer um bom curso ou um bom treinamento de ergonomia, para sair assim, saber que está fazendo uma coisa assim que não está o fabricante de EPI dizendo que é ergonomicamente correto. Vamos lá. A gente já entrou no CBO, né? Já existe a profissão ergonomia no CBO, né? Recente. Meus parabéns para a Bergo, que tocou isso, foi atrás, parabéns para eles. Aliás, todos nós somos amigos e todos da mesma profissão, independente em que associação a gente está. O que importa é unir os esforços para o bem comum. Ponto. Ontem, falando com o professor Leonídio, todo mundo conhece, né? Professor Leonídio, ele está... eu já tive várias... A gente está trabalhando em algumas comissões da ABNT para aprovação de norma ISO,
E a gente começou a conversar o seguinte, que é muito interessante, eu acho que é válido a gente estar falando sobre isso agora. A gente no Brasil tem uma coisa chamada etarismo, já ouviram falar, né? Vocês dois também, né? Então é o seguinte, o pessoal aqui no Brasil acha que porque a gente ficou mais velho, a gente ficou descapacitado, o que é uma grande besteira. Enquanto nós estivemos com as nossas faculdades mentais em dia, nós que somos mais velhos temos, além o conhecimento adquirido ao longo de décadas de pesquisa, de estar diretamente com as situações, imenso. Então, a gente tem que ser valorizado e não colocado de lado. Então, vamos deixar para os jovens? Sim, vamos deixar jovens bem informados. Só que a gente está com uma profusão, isso o Leonide falou também, quanto à engenharia do trabalho, que está perigosa. Você tem cursos de ergonomia, de certificação em ergonomia, em EAD. Eu tenho a pachorra de ligar para esses caras para saber o que acontece. Liguei para uma dessas faculdades para saber como era o curso. O curso era de 40 horas EAD e eles passavam filminhos de, no máximo, 5 minutos sobre ergonomia. Aí eu perguntei para eles qual era o material didático que eles usavam. Eles te mandavam a ANR, te mandavam um monte de coisa que tem na internet como material didático. Ou seja, formação que tem, não tem. Porque na internet eu não preciso fazer curso para ter acesso à informação. Então, não é uma formação, é uma enganação, me desculpem, é a realidade, é uma grande de uma enganação. Porque o cara pode sair com o título, mas ele não tem a formação adequada. Aí vai começar a se ter os problemas. Porque a gente não pode, em ergonomia, eu vejo muito se utilizar o achismo, o senso comum. E ergonomia não é achismo nem senso comum. Eu falo que a única coisa que a gente tem interessante no corpo é um ergonomímetro, que te mostra quando a cadeira não está legal, você sente que não está sentado bem, que alguma coisa não está boa, você percebe. É a tal da eutonia, o teu corpo te passa que aquilo não está bom. Agora, achismo não vai resolver problema, porque ergonomia é ciência, não é achismo. É uma ciência multidisciplinar. A coisa é extremamente séria e profunda. Não dá para chegar lá com checklist e ficar fazendo xizinho para ver se o posto está adequado ou não, gente. Isso não funciona. Até quem tinha muita mania de fazer isso chegou para mim e falou: você tinha razão. Não funciona a checklist. Não funciona. Precisa ter alguém que tenha uma visão muito grande. Eu chego numa empresa, o pessoal fala assim. Eu chego e falo: vocês estão com problema disso, disso, daquilo, o engenheiro ou a engenheira vira para mim e fala: você é bruxa. Eu já ouvi isso de uma engenheira. Você é bruxa? Eu falei: bruxa? Por que bruxa? Você bateu o olho em menos de 5 minutos, você descobriu todos os problemas que a gente já sabia que tinha? Ué, o olhar. Você bate o olho e você já percebe onde está pegando. Isso se chama experiência, olhar treinado, que um curso online não vai te dar. Eu estou fazendo agora cursos de formação de ergonomia, algumas coisas são em EAD, porque são as minhas apresentações que podem ser feitas em EAD. Ótimo, diminui o tempo que o cara se desloca. Agora, 50% ou mais do curso tem que ser presencial. Eu tenho que levar o cara no posto de trabalho para ele viver aquilo. Não adianta ficar no PowerPoint, não é por aí que vai resolver a coisa. Não é ele lendo a ANR inteira e lendo um monte de livros de ergonomia, que são muito poucos, aliás, que ele vai se tornar ergonomista. Eu sei o quanto eu quebrei a cara para chegar onde eu cheguei. Com muito medo de fazer besteira, de buscar informação, num tempo que a internet era zero, praticamente, né? Mas a gente pode falar da parte boa, só vamos falar de coisa chata? Mas, ô Silvia, o Vanderlei Montemurro está com a gente aqui também. Obrigado, Vanderlei, está acompanhando a gente. E você falou sobre, estava falando sobre curso, e tem esse curso aqui, que é o Workshop de Ergonomia, Atuação e Responsabilidades de Profissionais Envolvidos na Segurança e Medicina do Trabalho, frente à nova NR17. A NR17 está com uma nova versão e você vai dar esse curso lá no Sintesp, é isso? Sim, isso é só um workshop, não é curso de ergonomia, hein, gente? Não se faz formação de ergonomista em 8 horas. Não tem essa ilusão. É um workshop
que ele mostra as alterações da NR, aonde isso implica na empresa, e fala também sobre a AEP, né, que é a análise preliminar do trabalho. Até que ponto a gente pode, um profissional está habilitado para isso? Porque a gente tem dentro da NR a AEP e a outra avaliação que ela é mais profunda, que, aliás, eu, quando vou nas empresas, eu não faço a AEP, eu trabalho já direto com a outra. Porque é raro você encontrar um posto de trabalho que não tenha necessidade de uma coisa mais profunda, né? Então, raramente eu trabalho. A AEP seria um termômetro para o SESMIT saber aonde ele precisa atuar com maior velocidade, né? Onde que o risco está muito alto e precisa atuar. Então, ela seria interessante. E nesse workshop nós vamos falar sobre isso, até que ponto a gente pode fazer, até que ponto um técnico de segurança, alguém com uma formação não de engenheiro, de médico, tal, poderia atuar nesse sentido, né? E isso é uma de uma série de workshops que nós estamos fazendo com profissionais. Vou dizer que é o pessoal da terceira idade que eu estou convocando todo mundo para trabalhar. No próximo, a gente vai ter o Cosmo Palácio, depois vai ter o Leonide, eu estou chamando o pessoal da terceira idade, que é o pessoal que já tem uma carga de conhecimento absurda, para a gente poder ir passando isso para frente, né? E vai ter esse outro aqui também, as tardes... Vai ter, esse aí é o meu bibelô. Esse aí, as tardes de ergonomia, que a gente vai começar a ter agora, dia 12, vai ser o primeiro, lá na Animaseg, eles vão ceder o espaço para a gente fazer a tarde de ergonomia, agradeço muito a eles. São eventos gratuitos, não precisa se inscrever, nada. Onde eu vou passar periodicamente, a gente ainda não sabe a frequência que vai fazer isso, né? Porque esse vai ser o primeiro, eu também vou aprender com ele, né? A gente vai ter as tardes de ergonomia, onde a gente vai falar sobre ergonomia dentro da segurança e medicina do trabalho, que é o meu foco maior, né? E passar informação gratuita, né? Informação de, vamos dizer, modéstia às favas, de qualidade, com propriedade, para você saber o que está fazendo. O que acontece? Nós, profissionais mais velhos, estamos numa fase da nossa vida onde a gente quer compartilhar os conhecimentos. Queremos passar isso para frente para as novas gerações. Só que o pessoal precisa querer. A gente percebe que você monta curso, monta essas coisas, a procura não está sendo a que deveria. Por quê? Por que o pessoal tem medo de ser melhor? O profissional precisa pôr na cabeça dele que quanto mais ele fez, além da formação básica, um técnico de segurança, por exemplo, terminou o curso de técnico de segurança, ele vai ter que buscar várias outras formações, aí ele se torna um profissional mais gabaritado e vai galgar as posições mais altas no mercado. Agora, o cara se formar no que é mínimo e obrigatório e achar que acabou ali, vai ter aqueles profissionais meia boca, como a gente fala, que tem muito, e que não traz, não agrega nada para a empresa. Os bons profissionais hoje em dia são os que vão além da formação obrigatória. Se eles não fizerem isso, primeiro que eles não vão trabalhar bem, porque as coisas mudam dia a dia. Ele tem que estar atualizado. E segundo, que ele vai ficar na mesmice. Aí, um dia, se ele está desempregado, vai ser difícil dele arrumar uma nova colocação, porque ele ficou só no arroz com feijão. A pessoa precisa ver esse lado. Mas, Miguel, você sabe que uma coisa que a gente sempre vê é o seguinte: o fiscal, por exemplo, o fiscal vai na empresa, então ele tem claramente, o cara está na construção civil e os funcionários estão trabalhando sem capacete, ele vai multar, porque ele claramente está vendo uma infração. Agora, na área de ergonomia, o fiscal entra na empresa, ele tem conhecimento para poder multar uma empresa por falta de ergonomia, Silvia? Digamos que não são todos. Todos têm um conhecimento bem básico, mas chegou a ter, num dos os congressos que a gente fez de ergonomia, a fileira da frente todinha do congresso tinha uns caras engravatados. Na hora eu não me toquei, não é? Até a Yoko, que hoje já não está mais com a gente, é que veio chegar para mim e falar quem eram os caras, porque para mim todo mundo é igual. Sabe aquela coisa? Eu não tenho. Toda a fileira que estava ali era de promotores do Ministério do Trabalho.
Eles foram para o COBET aprender ergonomia para eles poderem saber onde. E eu chamando os caras de tiã, porque vocês sabem que eu gosto de fazer coisas bem. Eu não tenho muito salamaleque, porque eu acho que a gente aprende melhor na diversão, né? Eu dei aula de matemática há 500 anos e eu sei que com um ambiente divertido fica mais arraigado o conhecimento, isso não tem dúvida. Então, eu lá contando as histórias, falar, o Tião, porque o Zé aqui, o Tião, se ele fez isso, os caras lá participando, eram todos procuradores do trabalho. E a Yoko ainda falou para mim, você chama dos caras de Tião e Zé? Eu falei, ué, e daí? Qual o problema? E todos eles me deram o cartão deles, e sabe o que eles me falaram? Se algum dia você entrar na empresa e ver barbaridade, porque eu já interditei muita coisa que não era de ergonomia. Eu tenho esse poder quando eu sou consultora dentro da empresa. Eu interditei solda, que o cara estava soldando os negócios debaixo da terra, com um toldo do tamanho do bonde, num espaço confinado, que nem precisava da Poliscardino para saber que aquele treco ia explodir. Não é? O bom senso. O ergonomista, ele não tem que saber só ergonomia. Quanto eu pego de extintor de incêndio vencido nas empresas? Eu tenho a mania de olhar extintor. Eu devo ter morrido em algum incêndio em outra vida, que eu tenho pavor de fogo. Eu vou passando e vou olhando todos os extintores. Eu passo, eu olho tudo, lâmpada queimada, eu estou vendo se tem fiação, estou vendo tudo. Nós somos profissionais de segurança, com especialização em ergonomia. Eu olho tudo. E o que acontece? Nesse meu olhar, todos os promotores falaram, está aqui nosso cartão, se você pegar qualquer situação, você liga. Aconteceu. Eu tive que ligar para um deles, eles foram para a empresa e interditaram a empresa. E eu fui lá para fazer uma palestra, eu vi uma situação tão absurda, falei, vocês vão tomar providência? Ah, estamos vendo, não estamos vendo, eu vi que era situação de risco de vida, eu liguei para os caras. Essa é a minha função. Salvaguardar o ser humano em todas as esferas. Eu já trabalhei em empresa que os caras pediram para ser meu apoio, meu patrocinador, não sei o quê, que um cara morreu esmagado na parede, tiraram o cara com pá. Eu estava lá. Quando a empresa veio falar, não, nós queremos te patrocinar, não sei o quê, eu falei, mas nem que. Por nada desse mundo eu quero patrocínio de empresa que não tem segurança. Vocês entendem? Então, a gente tem o lado bom e tem o lado ruim. Você vê as coisas divertidas, mas vê as coisas ruins. Gostaria de contar uma coisa divertida. Nessas empresas que eu fiz, que tinha o transporte por barco de carga, que eu ia de Corumbá, mais ou menos, meia hora de lanche, ia para o porto, e do porto eu ia até Corrientes, na Patagônia. Comecei trabalhando com eles, me contrataram. Esqueceram de perguntar se eu falava castelhano, porque os caras todos eram paraguaios. Na verdade, eles falavam guarani, não era nem castelhano, né? Aprendi muito de guarani com eles. Todos os dias, 6 horas da manhã, pegava o chimarrão, que eles tomam chimarrão, os paraguaios. A equipe toda era paraguaia lá. Ia para a cabine de comando com o capitão e eu tinha 1 hora de aula de guarani com os capitães dos navios. Aprendi muito de guarani, até para me ajudar no trabalho. Já viu ergonomista aprender guarani para poder trabalhar? Olha só que loucura. Aí fui para lá, ia lá com eles. Eu ficava, 1 semana embarcada, sem internet, tudo por satélite, para caso de emergência, ligava com o helicóptero vir buscar o cara se precisar. Não tinha comunicação nenhuma, e eu ficava com 14 homens paraguaios. Eu era novinha, tinha nem 40 anos, e todo mundo me chamava de mamãe, embora eles eram bem mais velhos que eu, né? Mas me chamavam de mamãe. E nisso eu comecei a vivenciar o quanto a cultura influi. Uma das coisas que eu descobri, que é uma coisa que eu não tinha me tocado e existe, é o estresse da distância de casa. Vocês já ouviram falar disso? Não, eu inventei. Eu criei isso. E vocês dois já sofreram disso. Quando vocês são obrigados a ir para outro estado, outro país e ficar dias fora, quando vocês chegam em casa, abrem a porta e vê que a família toda está bem, o que vocês fazem? Ufa! É o tal estresse de distância de casa. A gente tem isso também.
E os marinheiros sofriam muito disso, porque eles não tinham comunicação nenhuma. Quando chegava em um certo ponto, que tinha uma comunicação por satélite que funcionava, as esposas iam para o escritório em Assunção para falar pelo telefone por satélite com os maridos e dizer que estava tudo bem. Quando diziam que estava tudo bem, eles mudavam de atitude. Vocês precisam ver que interessante. Mudavam de atitude, prestavam mais atenção no trabalho. Era incrível isso. Então, esse estresse que eu falo da distância de casa é um novo componente que foi descoberto dentro do trabalho, que é uma coisa que eu nunca vi ninguém falar sobre isso. E nós todos já passamos por isso. Eu não tenho família, eu moro eu mesma, sozinha, há anos, e eu gosto muito disso. E tenho 2 animaizinhos, uma gatinha e um cachorrinho. Eu sofro de estresse à distância de casa. Eu sei que eles estão com a veterinária, muito bem cuidados, até melhor, mais bem cuidados se estivesse comigo, mas quando eu chego para buscar eles, aquilo me dá o ufa, que a gente sabe. Que o engenheiro falou, que eu achei genial quando eu contei isso para ele, que ele falou que ele falou, é a síndrome do ufa, né? Que a gente chega e abre a porta e fala, ufa, tá todo mundo bem. Imagina a descarga de adrenalina que você não tem antes e a endorfina que você tem depois. Você fica até meio grog. Mas Miguel, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Agora vamos falar com os empresários. Qual é o benefício financeiro que o empresário tem investindo na ergonomia? Conta para nós. É muito, é imenso. Às vezes você chega numa empresa, o cara fala assim, se fizer ergonomia, aumenta a minha produtividade? Aumenta. Mas quantos por cento vai aumentar? Eu falei, olha, meu senhor, eu sou economista, eu até teria como te fazer um cálculo desse, mas seria um cálculo chutado. Eu não sei, porque às vezes você faz uma modificação ergonômica até o cara se adaptar, ou aquela modificação corre o risco, hein? Você modifica e ainda não está o ideal, você tem que mudar mais alguma coisa. Vai aumentar a produtividade? Vai. Vai diminuir o número de acidentes? Muito provavelmente. Vai diminuir o absenteísmo? Com certeza. O cara vai se sentir... Olha o que eu escutei sempre nas empresas. E eu comecei a fazer isso como pesquisa e depois de 30 anos eu concluí que é isso mesmo. O que mais o cara quer dentro da empresa é ser reconhecido. Não é salário, não é benefício, não é nada disso. Ele quer o reconhecimento da empresa dele pelo trabalho dele. Parece até esquisito isso, mas é a realidade. Ele quer que a empresa fale para ele, pô, que legal ter você aqui. Um plano funerário não vai causar a mesma eficiência do que ter uma placa na entrada de empresa dizendo crescemos e você faz parte disso. Nossa, os caras vão derrubando leão para produzir. O reconhecimento. Eu percebi que isso funcionava, porque quando eu vou para a empresa, eu não uso aquela roupa, aquela camiseta branca com jeans e tênis. Primeiro que não dá, né, dentro de uma empresa. E essa, segundo as estatísticas, é a roupa que mais deixa os homens excitados. Eu vou entrar de camiseta e de jeans. Não, né? Posso causar acidente. Então, eu uso exatamente o mesmo EPI que eles. Às vezes, não o mesmo sapato de segurança, que eu tenho os meus que são mais confortáveis para mim, tal. Tenho o meu próprio capacete. Tal. Aí você entra lá vestido igualzinho aos caras e vai trabalhar com eles. Faz diferença? Totalmente, porque eles sentem que você faz... É uma dica, gente, para quem trabalha com ergonomia. Ele sente que você faz parte. Ele sente que você está ali por ele. Porque se o que ele chama de doutora, que eu não sei de onde eles tiram, doutora, pô, a doutora pôs a mesma roupa que a gente. Ela come no mesmo refeitório que a gente. Porque eu vou comer a mesma comida que eles comem, que eu quero saber o que rola ali na alimentação. Nesses barcos de carga, eu mudei a alimentação deles, que eles tinham mania de comer caldo de peixe de manhã. É cultural. Eles pescavam peixe no rio, os bagrezinhos, eu ajudava. Lógico, a gente também não só trabalha. De noite eu ia pescar bagre junto com os marinheiros para fazer caldo de peixe. Aí ia lá, pescava os bagres e de manhã eles faziam caldo de peixe. Os caras tinham músculos que pareciam verdadeiros Adonis.
Eu tinha que, assim, vamos dizer, tomar cuidado, porque eles iam tomar banho, saía de toalha, você olhava o músculo dos caras, os caras pareciam Adonis, a musculatura dos caras era uma cor de louco, por excesso de trabalho que eles tinham, que era um trabalho braçal muito grande. Só que o que acontecia? Quando eles tinham um trabalho maior, que é quando vinha o minério para dentro do barco, eles ficavam extremamente cansados. Eu, tudo bem, mas com aquele músculo que eles tinham, não era para ficar daquele jeito, eles ficavam todos doendo. Eu passava as noites cutucando os caras, fazendo massagem, para tirar o ácido lático do músculo dos caras, que os caras gritavam de dor. Aí eu falei, vamos analisar. Era a alimentação, que é o que eu falava para eles. Vocês têm que todo dia de manhã a gente tinha, depois que eu tinha aula, quando eles não estavam em trabalho mais assim intenso, que eles não podiam, a gente reunia na ponte de comando e eu dava aula de ergonomia para eles. E outros aspectos, inclusive AIDS, eu falava de AIDS. Olha que coisa. Aí estamos lá falando. Aí eu falei, tem alguma coisa errada na alimentação. Fui pesquisar com o cozinheiro o que era. Chego lá, o cozinheiro picava tudo na mão, estava ficando com lesão na mão de tanto picar comida, não sei o quê. Eu, pô, tem coisa errada, vamos lá. Cheguei para o cozinheiro, o que eles comem? Come isso, isso, isso. Isso nos primeiros dias. Depois eu fiquei meses trabalhando com eles, aí foi mais fácil. Come isso, isso, isso. Eu falei, então vamos conversar a respeito. Porque eles tinham um carro muito potente, que era uma musculatura extremamente desenvolvida, desenhada, potente, mas não tinha gasolina. Eles tinham que comer carboidrato, tinham que comer glicose. E eles comiam proteína logo cedo. Não funcionava. Aí o que eu fiz? Conversei com eles, conscientizei, expliquei o negócio que eles tinham um carro potente, que tinha isso, que tinha aquilo. Vamos tentar mudar de manhã e comer isso, isso, isso? Vocês topam? Topamos. Começaram a mudar, o cozinheiro mudou, eu ajudei ele a implantar algumas receitas que tinham, que eles precisavam, ajudei ele a cozinhar, ensinei algumas coisas que ele não sabia, trocamos a alimentação da manhã, falei, vocês podem até tomar caldo de peixe, mas come isso também. Começaram a comer, parou as dores, do nada. Então, a ergonomia não é só mesa e cadeira, gente, por favor, até a alimentação dos caras é diferente. E de saída, cheguei no escritório de Assunção, quando eu voltei, e falei, olha, o cozinheiro vai ter LER, porque está acontecendo isso, isso, isso. O que você acha que precisa? Batedeira industrial, não sei o que, industrial, não sei o que lá. A próxima vez que eu voltei para o barco, o cozinheiro me pegou no colo e me girava dentro da cozinha. Eu falei, mas qual é a tua felicidade? Olha o que eu tenho agora. Cara, tinha uma cozinha industrial, gente. A empresa levava a sério. Isso que é gostoso. Às vezes você trabalha para a empresa que acha que é. Teve uma coisa triste. Eu cheguei numa empresa, numa estatal, eu trabalhei, que é pelo Brasil, e eu cheguei para o presidente da empresa e falei, olha, você está com um componente psicológico muito forte e eu tenho medo que ocorra algum suicídio dentro do escritório. Lógico, o médico me levou a sério. O presidente da empresa falou que eu era maluca, que onde já se viu me contratar uma pessoa que falava um negócio daquele para ele. E o médico, ela tem razão. Ela tem razão, a coisa está pegando, está tendo um componente muito forte dentro dos escritórios, pode dar problema. Passou um mês, um cara se matou dentro do banheiro da empresa. Eu lamento profundamente, porque foi detectado que o problema existia, mas a empresa não levou a sério. Então, Miguel, te respondo. Se numa situação dessa, que eu sabia o que eu estava falando, eu pedi para falar com o presidente da empresa e falar, olha, está acontecendo isso por causa disso, mostrei para ele direitinho qual era a situação e o risco que existia. Acharam que eu era maluca? Imagina o restante. Não é bem assim. Miguel? Triste, né? A gente falar disso, mas muita coisa que precisa ser levada a sério. Isso é um alerta que fica aí para os empresários, né? Para começar a levar um pouquinho mais a sério esse tema, porque é uma coisa que, às vezes, o empresário também não tem nem o conhecimento, né? De tudo isso que nós ouvimos hoje. Você vê que são tantas situações, são tantos...
Pode falar. Por isso que cabe ao empresário ter um SESMIT atento a esses detalhes. Eu lembro que teve um prêmio, o Zé Roberto chegou para mim e falou, você vai fazer isso mesmo? Eu falei, vou. Cheguei num prêmio que teve, no prêmio ABS, lembra? O prêmio destaque da ABS. E no microfone, com aquele local lotado de gente, eu falei, eu tenho depressão desde criança. Quero que vocês fiquem atentos, porque tem muita gente com depressão na empresa que não é detectada, e depressão é uma enfermidade facilmente tratável. E tem que ser detectada, e também pode ter como fator gerador a condição de trabalho. Bom, a hora que o Zé Roberto falou, você tem certeza? Eu falei, tenho. Está na hora de alguém que é conhecido no mercado. E cheguei e falei, e vocês acham que eu ter depressão atrapalhou a minha vida profissional? Os artigos da CIPA estavam bonitinho na data ali. Tinha meses que eu escrevia a pulso, mas eles estavam lá. Tinha meses, eu cheguei a recusar trabalho em empresa porque eu estava com crise depressiva. Não dava para eu ir trabalhar. Eu deixei de ser produtiva, eu deixei de criar, eu deixei de... Não. Então, precisa parar de ver a pessoa que tem depressão, que tem algum outro distúrbio, como alguém improdutivo ou que faz de propósito. E precisa cuidar desse pessoal também. E tem muito. Peguei muito cara na empresa que você chegar e falar assim, não está legal, né? O que está acontecendo? E pai que tem filho drogado, a empresa está fazendo alguma coisa? Você acha que é de propósito? Hoje tem muito isso. O pessoal acha que no interior não tem às vezes mais do que aqui. O pai vai trabalhar preocupado porque sabe que o filho dele se drogou, que está andando com gente que não deve. Influencia isso no trabalho dele? Sim. Cabe à empresa também ajudar a cuidar disso? Sim. A empresa tem que cuidar do âmbito social dos funcionários também. Agora que teve a parte do Rio Grande do Sul, eu andei ligando para os empresários, né? De lá e perguntei como é que estavam as coisas. O pessoal chegou e falou, puxa, que legal, você está ligando para perguntar se a gente está bem. Gente, é o mínimo que tem que ser feito. É o mínimo. É dar nosso amparo psicológico e social para todo mundo. Mas esse mínimo, nós temos aqui também uma coisa chamada relógio, que é o mínimo que a gente tem que controla a gente. Miguel passou tão rápido esse papo, foi tão bom, viu? Olha, a Silvia mostrou para a gente claramente, ergonomia não é só técnica, é observação, é olhar o total, é multidisciplinar, é muito mais do que isso. E a gente acha, nós achamos aqui na BS que está na hora de começar a se pensar numa regulamentação para essa profissão, algo que a gente possa produzir e possa levar até para os deputados para olharem isso, para ver se não é a hora certa de criar a profissão, né, Silvia? Sim, eu acho que mais do que criar uma profissão, a gente precisa ter condições de formar esses profissionais, hein? Mas isso vem depois, primeiro tem que criar. Sim, então a gente tem que ver se há condições de formar esses profissionais. Sim, tem profissionais mais antigos, que nem eu, tal, que a gente tem condição de formar esses profissionais. Então, precisaríamos também cuidar disso. Eu acho que teria até que ser simultâneo, porque com o nível de formação que a gente tem aí, amanhã o cara pega esse diploma de 40 horas EAD que ele viu meia dúzia de filminho e fala, olha, eu sou ergonomista, eu tenho direito. Bom, mas hoje ele não precisa nem ver esses filmezinhos, ele pode só mandar imprimir. Hoje não. Cartão de visita e acabou. Tanto que você vê que apareceram muitos, poucos ficaram, né? Pouquíssimas pessoas da ergonomia do meu tempo, vou dizer assim, mas meu tempo é agora, do tempo que eu comecei, ainda só estão no mercado, porque o pessoal foi... É aquela... A espécie se autorregula, né? Quem fez coisa que não devia não está hoje no mercado. Quem trabalhou com afinco, levou a sério, até hoje está por aí. Mas, Miguel, então eu convido a ABS, você da presidência, para que a gente possa produzir um documento que
tenha minimamente alguma ideia de construir essa regulamentação e a gente volta numa nova live para falar sobre isso. O que vocês acham? Eu acho interessante. Muito interessante a gente criar, né? Temos que criar isso e tentar fazer esse trabalho. E vamos fazer esse trabalho, né? E, para mim, assim, é um prazer enorme estar participando dessa live, juntamente com o Sevieri, com a Silvia, porque cada dia eu aprendo mais, né? A gente é da área de segurança do trabalho, especificamente em EPIs, mas saber um pouquinho de como funciona todos esses outros tipos das áreas é muito interessante. Isso chega em pontos que a gente nem imagina, né? Que existem dentro de um navio, de um barco. Isso é bastante conhecimento aí para nós. É isso mesmo. Silvia, por favor, as suas considerações finais, minha amiga. Minhas considerações finais. Não sejam achistas em ergonomia. Achismo não existe. Existe conhecimento. Ergonomia é ciência. Ela é uma ciência multidisciplinar. Então, não tem achismo. É o que é. Ponto. Aquela coisa do, eu acho que esse mouse vai ser bom, aquele tipo que o cara chegou com o dedão assim, né? Esse mouse é moderno, é bom, então eu acho que vai... Não tem achismo, tem que testar, tem que ver se funciona. Eu acho que essas cadeiras não tem acho, tem que ver se realmente é bom. Né? A partir do momento que os departamentos de compra das empresas também começarem a levar a ergonomia mais a fundo, e isso depende muito do SESMIT, porque o pessoal vai lá e compra o que é mais moderno, ou compra o que é mais barato, ou compra... Não é assim que funciona, tem que comprar o que resolve o problema. Às vezes não é o mais barato, e na maioria das vezes, pasma, e não é o mais caro também. Então, tem que saber o que você vai comprar, de que maneira vai utilizar. Teve fabricantes de cadeira que eu cheguei para eles e falei assim, tem uma coisa que vocês precisam pôr nas cadeiras. O quê? Manual de instrução. Porque a cadeira chega na empresa, o cara que vendeu explica para o cara de compras, o cara de compras explica para o cara que está chegando. Quando chega no funcionário, vira um telefone sem fio. O cara aperta uma alavanca, aperta outra, e ele não sabe nem para que serve. Aí teve empresa que levou a sério, ainda pôs um plastiquinho para guardar o manual sempre, para não pegar pó e não destruir. Aí, tá vendo? Quando escutam a gente, a diferença da coisa, e lá ensinava como que você regula a cadeira. Não adianta a cadeira ser cheia de regulagem se o cara não sabe para que serve e como usar. Então, não basta ter produto ergonômico também. Tem que saber se ele é realmente ergonômico, porque tem muita enganação por aí, e de que maneira você usa para ele te dar o benefício que ele está propondo. Isso chama-se capacitação, está faltando. Então, gente, vamos continuar estudando, vamos continuar brigando do que é necessário, quebrando pau, sendo ameaçada de morte, não importa. Contanto que alguém lá do outro lado deixe de sofrer. E tem uma Quem quiser falar com a Silvia Volpi, procura onde? Pode falar no meu e-mail. Quem quiser me conversar comigo, quer que eu passe o e-mail? É muito fácil. Ergonomia. Ergonomia. Silvia Volpi, tudo junto. @gmail.com. Silvia Volpi com Y. Silvia com Y, sempre com Y. Silvia Volpi, tudo junto, @gmail.com. Ergonomia.silviavolpe@gmail.com. Já está aqui no grupo para quem quiser mandar uma mensagem para a Silvia. Muito bom, Silvia. Então, está feito o compromisso. Nós vamos preparar um texto que poderia ser o início da regulamentação da profissão do ergonomista. Miguel, o compromisso está feito e nós vamos se mexer com isso, certo? E pedimos o auxílio da Silvia nisso, para nos auxiliar junto também. Claro, mas não tem nem que pedir. Eu mesma já me ofereço.
Não precisa ter pedido, não. E vamos, por favor, ficar atentos às formações, hein, pessoal? Peço muito vocês a isso. Cuidado para não perder dinheiro, sendo enganado, fazendo formações aí que não vão te levar a nada e você vai acabar perdendo dinheiro. Não, Então tá quando bom, a gente Miguel, vira suas considerações. humana, não pode brincar. Miguel, suas considerações finais. Vanderlei Monteiro está dando os parabéns aqui para todos vocês. Obrigado a todos, nossos ouvintes. Obrigado a Silvia, obrigado, CBL, pela cooperação. E vamos estar aí, participando, fazendo novas lives. E aguarde que nós já estaremos divulgando a nova live com um novo convidado. Um abraço a todos. Tchau, gente.